Olá pessoal, meu Colofé Benóia a todos, meu Motumbá, meu Mucuyu, meu Saravá Fraterno, a todos os nossos irmãos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Candomblé Sem Fronteiras. É um canal que eu uso para poder trazer um pouco de conhecimento, trazer um pouco de fundamentação, né? Mostrar para as pessoas o que é verdadeiro, o que é mentira, dentro de um embasamento de estudo, né? E de uma vivência de 36 anos dentro do culto de Candomblé e 20 anos com casa aberta. Vamos lá, hoje eu queria abordar um tema que é a Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. E primeiro a gente tem que separar duas situações, né? Primeiro, o que é o catolicismo, o que é o evangelho, daquilo que é o candomblé. São coisas totalmente muito diferentes, tá? A nossa crença, ela vem necessariamente de fundamentação da África, dos orixás, dos vaduns, do inquice. Já dentro do catolicismo, né, tem uma quantidade enorme de santos católicos, né, que se transformaram, pessoas por feito se transformaram divindades, né, santos, e de contrapartida o evangelho, né, que acredita na história de Jesus Cristo, de Deus, os apóstolos e dessa construção toda. Então o que é a Sexta-feira Santa ou a Sexta-feira da Paixão? É necessariamente o dia do crucificamento de Jesus Cristo, tá? Não, eu quero fazer uma colocação não diminuindo de maneira alguma, mas para mostrar a tamanha diferença que tem do evangelho para o candomblé, tá? E algumas pessoas tentam inventar fundamento no dia de hoje para trazer uma sustentabilidade, enfim, né, uma utopia, alimentar um sonho ou alimentar uma ideia que eles mesmos não conseguem dentro de um fundamento explicar essa situação, perfeito? Então hoje é o dia do crucificamento de Jesus Cristo. Eu acredito em Jesus Cristo como um grande sacerdote, uma pessoa que tinha, né, um cargo sacerdotal, tinha um poder de persuasão, de direcionar as pessoas, uma pessoa do bem, uma pessoa avançada, uma pessoa evoluída, uma pessoa para frente. Então eu acredito nessa canalização espiritual que ele tinha. Em número, gênero e grau. Acredito que é uma pessoa de boa índole, de bom coração, que quer trazer algum benefício, né? Trazer uma religiosidade para que unisse todas as pessoas que naquele momento estava dividido. E aí a gente coloca, como as pessoas colocam, como uma imposição, né? Como muitas vezes pessoas evangélicas me apontam e dizem assim: ah, mas Jesus Cristo foi crucificado por você, ou seja, ele salvou a sua vida. E aí eu questiono, qual o perigo que a humanidade naquele momento ela passava? Tinha um momento de peste, que de repente começou a fazer um monte de milagre e acabou com tudo isso? Ou seja, ele foi crucificado pela ideologia, né? Pelo aquilo que ele acreditava. Então, ele tinha um contato com Deus dentro da filosofia, né? Dentro da liturgia evangélica, ele tinha um contato com Deus e Deus criou ele para ele poder pregar o evangelho, né? Mas a própria palavra diz do livre-arbítrio, né? Do nosso direito de escolha. E naquele tempo, ele não tinha a religiosidade em si, tinha poder, né? Quem tinha um poder muito grande que dominava toda uma situação, né? E aí a gente tem todo o ministério, né? Que impunha as situações, que cobrava tributo do posto, que eles que decidiam quem ia viver, quem ia morrer e assim por diante. Então eu vejo que Jesus Cristo, ele tinha a sua filosofia de vida litúrgica e de repente ele tentou impor uma situação e baseado nisso ele bateu de frente com algumas pessoas que tinham um poder muito grande e acabou sendo condenado à crucificação, tá? Tanto ele como os dois no mesmo dia, e depois vieram muitos outros, né? Então, ou seja, ele não me salvou, ele defendeu a ideologia dele, ele defendeu a liturgia que naquele momento ele estava criando. Então ele defendeu os seus próprios interesses. Ponto.
Senão a pessoa diz, a gente deve a nossa vida para Jesus Cristo, a gente deve toda uma outra situação para Jesus Cristo, porque ele foi o Salvador, porque ele aceitou morrer crucificado por nós. Não, ele aceitou, ele aceitou a crucificação, né, e automaticamente a sua morte, ele já sabia de toda a situação, pela sua ideologia litúrgica, naquilo que ele acreditava. Só que de repente aquilo que ele acredita não é o mesmo que eu acredito. Então é preciso ressaltar essa situação. Dentro do culto do candomblé, seja Queto, Jeje e Angola, talvez dentro do Queto e dentro do Angola, que tem uma particularidade maior com Sexta-feira Santa, associando muitas vezes Oxalá, Oxaguian, Oxalufã, Obatalá, de uma certa maneira fazendo o sincretismo como Jesus Cristo, entende? Como se devêssemos a alguma situação. Quando a gente fala numa religiosidade em termos de Benin, em termos de África, não temos essa particularidade e não temos essa ligação de Jesus Cristo com as divindades Funfun, tá? Não temos essa associação. Isso é em termos de Brasil, perfeito? E aí a gente vê hoje muitas roças de candomblé, as pessoas fazendo funções, a liçá. Liçá não tem nada a ver com Jesus Cristo. Liçá não tem nada a ver com Jesus Cristo. Maú liçá não tem nada a ver dentro do GG, tá? Não tem nada a ver com Jesus Cristo. O Xaguian, o Xalufã, não tem nada a ver. Eles têm as suas histórias, têm as suas passagens, têm as suas histórias de vivência que não tem nada a ver. É totalmente oposto naquilo que Jesus Cristo acreditava. Perfeito? Então a gente vê algumas pessoas dentro do candomblé abrindo cura. O que é a cura? Cura é quando você inicia no santo, você faz as demarcações e lá são introduzidos alguns pós, né? Como Age, Ofum, Irosso, Irossum, né? Todos os elementos naturais, perfeito? E aí é feito as curas, né? Que são as marcas tribais naquele tempo na África que se faziam. As pessoas se demarcavam como tribos, né, para poder identificar as tribos. Tanto é que a cura de dentro do Jeje Marim é diferente dentro do Angola, e a Angola é diferente do Queto, ou seja, cada um tem a sua cura particular, o seu desenho para você entender melhor. E ali é introduzido o Ágio, o Ofum e o Iorossum, que são os elementos naturais. E no outro vídeo eu vou explicar esses elementos naturais para vocês entenderem melhor. Então hoje se vivencia, né, de contrapartida o católico e tanto o evangélico, que tem hoje o dia muito importante para eles, o candomblé miscigenou toda a situação, misturou toda a situação. Então hoje você vê abertura de cura, né, se abrindo cura. E aí eu pergunto, a gente está abrindo cura para quê? No dia de hoje, no dia do crucificamento de Jesus Cristo, sendo que o culto tradicional de matriz africana, o culto africano, ele é muito mais antigo do que o próprio catolicismo e do que o próprio evangelho, tá? E nunca tínhamos essa situação, porque hoje no Brasil se faz essa situação. Uma roça, ela vive em função, né, do crucificamento de Jesus. E aí inventaram a bricura, fazer um monte de comidas, e assim por diante. Se criou um fundamento tão forte como se realmente tivéssemos alguma ligação. Então eu gostaria de ressaltar que o candomblé não tem nada a ver com o evangélico, que o candomblé não tem nada a ver com o católico, todas as suas crenças, domingo de Páscoa, sexta-feira santa. Gente, não temos nada a ver com a situação, dia de Santa Bárbara, dia de Santa Ana. Os nossas divindades, eles têm estruturação e fundamentação para praticarmos o ato litúrgico sem ter esse sincretismo, sem ter essas invenções, essas utopias que as pessoas criam. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo para poder desmistificar, sabe? Muitas pessoas faziam o nosso Iaô pedir bênção do padre, ou seja, o padre tinha que dar a sua bênção, né? O padre tinha que dar a bênção para o Iaô que estava se iniciando no candomblé, ou seja, o catolicismo que mais perseguiu todas as outras denominações religiosas, tanto o evangélico, católico, católico não, o candomblé, umbanda, o povo
O povo católico é o que mais perseguia, é o que mais cometeu atrocidades com a sociedade num todo, queimando, enforcando, decapitando, né? A pessoa tinha um dom mediúnico e ele tinha um dom mediúnico, ele era bruxo, ou seja, morria queimado na fogueira. As crianças eram afogados, os filhos desses supostos bruxos eram afogados, eram decapitados. Gente, então a Igreja Católica cometeu uma grande atrocidade, uma das maiores liturgias, né, em termos religiosos, a cometer as piores atrocidades. E aí quando os nossos negros conseguem a sua libertação, o seu direito de litúrgico, e aí o Pai de Santo pega e leva o Vodunce, né, o Iaô, pro padre abençoar. Quem me abençoa é Vodun, quem me abençoa é Orixá, quem me abençoa é Enquice, não é um padre, não é um ser humano, entendeu? Eu acredito na divindade, eu acredito no elemento natural e não no ser humano em si. Então eu não preciso da bênção de um padre para que eu possa me iniciar dentro de um culto que não acredita em nada daquilo que eles pregam. Sabe, submissão, gente. O povo tem que abrir um pouco mais a cabeça, o povo tem que estudar um pouco mais para não ficar submisso a essa situação. É o momento de a gente começar a separar as coisas. O candomblé tem fundamento suficiente para caminhar sozinho. O catolicismo tem fundamento suficiente para caminhar dentro das suas crenças. Cada uma dentro do seu quadrado. E não começar a inventar fundamento, não inventar história, que nem como no carnaval, que é o Olorogum, que se diz, que todos os orixás foram para a guerra. Para de utopia, para de maluquice, na África não tem isso. Na África não tem essa situação. Muitas coisas do candomblé foram inventadas e é justamente isso que leva o candomblé para o buraco. Por isso que na África tudo que é feito aqui, de uma certa maneira, passa a não ser respeitado e muito menos reconhecido. Muita invenção. Então quando a gente fala de um resgate cultural, é a gente buscar os nossos antepassados, aquilo que eles praticavam de liturgia, para a gente resgatar e dar continuidade nessa liturgia. Isso seria de tamanha importância. Só que quando você vai fazer o seu resgate, a sua ancestralidade, hoje as pessoas dizem, ah, mas o cara quer fazer que o candomblé seja 100% puro. Não quero defender a pureza de nada. Eu quero resgatar as nossas memórias dos nossos antepassados, das fundamentações que os nossos fizeram e que chegou até a gente, que hoje é um motivo de crescimento para todos nós. É graças a esse fundamento que crescemos como ser humano, crescemos como pessoa, adquirimos as nossas conquistas pessoais. É baseado nesse fundamento, é baseado na louvação do seu antepassado. E isso que eu gostaria de colocar e explicar. Espero que não leve uma maneira prepotente de querer diminuir Jesus Cristo de maneira alguma. Respeito todo o credo religioso, respeito as suas liturgias, as suas fundamentações, só que isso não me pertence. A minha divindade, o meu Deus é Vodun, o meu Deus é Maulissá, entende? E dentro do Jeje, e ainda pior, tinha até esquecido, vou alongar um pouquinho o vídeo, e dentro do Jeje, pior ainda, que muita gente faz fundamentos para Oxalá, sendo que Jeje Marim nem cultuamos Oxalá, não cumprimos preceito para Oxalá. A nossa fundamentação é totalmente diferente, é tudo voltado a nosso rei da nossa nação, a Colo Bessan, a Vodun Azansu, a Vodun Sobô. Não temos nada com Oxalá para piorar a situação. Que ele tem pessoas de Jeje que ainda falam vamos cultuar Oxalá. Não cultuamos Oxalá. Isso faz parte da cultura Nagô, perfeito? A nossa cultura é uma cultura dos povos Euis, né? Os povos Euis, os povos Fons, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, infelizmente. Depois eu vou gravar uns vídeos falando sobre Voduns, as suas particularidades, e separando o que é Vodun, o que é de Orixá. O que Orixá faz e o que Vodun faz, perfeito? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. Não esquece de compartilhar nosso vídeo. Não esquece de acionar o sininho para toda vez quando
eu postar um vídeo, você ser notificado, tá ok? E não esqueça de deixar seu like. Pessoal, um beijo, que meu Pai Azão abençoe a todos. Tchau, tchau.